Nesse vídeo eu vou te ensinar um método definitivo para encontrar fundos imobiliários baratos e que consequentemente rendem muito dinheiro para você. Se você pensa que é só olhar o PVP para encontrar fundos imobiliários baratos, você estava errado e te enganaram com relação a isso. Eu vou usar os fundos imobiliários com base 10, como por exemplo o MXRF11, o VGHF11 e o KISO11 para mostrar se eles estão baratos ou não nesse momento. Depois desse vídeo você não vai ficar refém de vídeos aleatórios na internet para saber quais são os fundos imobiliários para você. Então, assista esse vídeo até o final. Então, Douglas Moreira aqui. Nesse vídeo eu falo sobre finanças pessoais e investimentos. E tem vídeo toda semana por aqui, então se inscreva para não perder. Seguinte, muita gente pensa que para encontrar fundos imobiliários baratos, basta entrar aí em sites como Funds Explorer e verificar se o PVP está abaixo de 1. Para muitos, se essa métrica se confirmar, o fundo imobiliário está barato. Porém, não é bem assim. Para encontrar fundos imobiliários baratos, você tem que analisar outras coisas e de forma mais profunda. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo daqui. O que eu percebo é que em vários canais na internet, vários criadores de conteúdo simplesmente fazem listas de fundos imobiliários baratos e mostram que fundo A, B ou C é uma boa oportunidade. Porém, é o seu dinheiro que está em xeque. Você deve fazer uma análise mais profunda. E nesse vídeo eu vou entregar tudo para você. Vou mostrar os cálculos numa planilha de Excel. De verdade, eu vou entregar o ouro aqui, galera. Então é o seguinte, a única coisa que eu te peço é o like nesse vídeo. Aproveita e fala nos comentários se você tem os fundos imobiliários MXRF11, o VGHF11 e o KISO11 na carteira. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que existe um padrão e esse padrão é utilizado por vários investidores, incluindo investidores muito famosos aqui no Brasil, como o Luiz Barsi e o Décio Bazin. Esse padrão ele diz que só vale a pena você investir em um ativo de renda variável quando esse ativo lhe entrega mais do que 6% ao ano em rendimentos, tá? Então, tendo esse padrão como base, você já vai ter uma noção de quando vale a pena comprar ativos de renda variável ou não. E por que que isso existe? Por que que existe esse padrão? Porque segundo esses investidores, se você topa investir em ativos que pagam menos do que 6% ao ano, você está deixando de ganhar dinheiro na própria renda fixa, por exemplo, que neste momento, por exemplo, está oferecendo aí altos retornos. E para fazer esse cálculo, né, do retorno, se está acima ou abaixo dos 6%, para saber se vale a pena, é muito simples. Vamos pegar aqui, por exemplo, o fundo imobiliário MXRF11. Para isso você vai entrar num site como o Funds Explorer e vai procurar aqui quanto que o fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses de rendimento. Então temos aqui nos últimos 12 meses o MXRF11 pagou 1,23 de rendimentos. Então você vai vir, vai colocar aqui 1,23. Beleza. O outro dado que nós vamos incluir aqui na nossa planilha é o preço do ativo. Então você vai vir também aqui no site Funds Explorer e vai ver o preço aqui do ativo que nesse momento está em R$10,01. Perfeito. O cálculo utilizado é o rendimento dos últimos 12 meses dividido pelo preço do ativo vezes 100. Então a fórmula é essa aqui em cima, só para ficar claro para você. Feito isso, nós temos aqui uma rentabilidade de 12,29% ao ano. Então, neste caso, sabendo que o nosso limite é o percentual de 6% ao ano, ainda assim vale a pena investir nesse fundo. Então essa é uma primeira análise que você pode fazer. Nós podemos fazer o mesmo cálculo para outros investimentos. Vou pegar aqui um outro investimento base 10, que é bem famoso, que é o VGHF11. Hoje ele está sendo negociado a R$9. Vamos ver aqui qual foi o rendimento dos últimos 12 meses. No caso aqui foi de 1,41. Então vamos colocar aqui 1,41. Ele está sendo negociado a R$9 nesse momento. Então vemos que ele entregou aí nos últimos 12 meses cerca de 15% apenas de rendimentos. Também está acima daquele limite onde a gente consegue perceber se vale a pena ou não investir nesse tipo de ativo. Lembrando que essa é só uma primeira análise que você deve fazer. Eu vou mostrar ainda nesse vídeo o preço teto, se está dentro do limite e se está barato ou não comprar esses fundos. Vamos analisar aqui um outro fundo base 10 que é muito famoso, que é o KISO11. Quanto que esse fundo entregou de rendimentos nos últimos 12 meses? Cerca de 90 centavos. Então a gente vai incluir aqui 0,90. E o preço dele hoje está na casa dos R$8,02. Então vamos colocar aqui 8,02. Perfeito. Veja que ele entregou nos últimos 12 meses cerca de 11,22% de rendimentos aos seus cotistas, apenas de rendimentos, né, pessoal? Então isso está acima também do teto base aí que os grandes investidores utilizam. Agora eu vou mostrar para você o cálculo do preço teto. Como eu disse, não vale só você analisar o PVP. É uma métrica que sim, você pode utilizar, mas você tem que utilizar outros padrões para saber se aquele fundo está barato, se vale a pena comprar ou não naquele momento. E por que isso? Muitas pessoas compram uma cota do MXRF
MXRF11 a R$10 e depois, se essa cota vir a chegar a R$11, por exemplo, a pessoa fica sem saber se vale ou não a pena ainda comprar aquela cota de fundo. Então, fazendo o cálculo do preço teto, você vai eliminar essa dúvida por completo. Então, vamos pegar aqui então o cálculo do preço teto é muito parecido com o do retorno. Aqui você vai colocar o rendimento dos últimos 12 meses, e no caso do MXRE nós vamos analisar aqui é de 1,23, então você vai colocar aqui 1,23. Você vai colocar a rentabilidade desejada. No caso do Décio Bazin e do Luiz Barsi, eles utilizam que vale a pena investir em renda variável de 6% para cima. No caso dos fundos imobiliários especificamente, é um tipo de ativo que tem por característica entregar rendimentos mensais e é um ativo de renda variável. Nós, como investidores, devemos exigir um prêmio maior para que venha a valer a pena esse tipo de ativo. Então, como a taxa Selic está na casa dos 13%, cada investidor vai analisar qual o percentual que ele deseja de rentabilidade aqui. Na minha opinião, eu considero aí um percentual de 10% interessante para esse tipo de ativo, mas você pode colocar 11, 12, dependendo aí da sua estratégia. Eu vou colocar aqui como teste 10%. Vamos ver então. Aqui a planilha vai nos dar o preço teto, ou seja, é o preço limite que você poderia aceitar pagar por aquela cota. Se a cota do fundo está sendo negociada hoje a R$10,11, veja que até R$12,30 é um valor interessante e é um valor aceitável para que você compre cotas do MXRF11 nesse momento. Vamos fazer o teste com o outro fundo imobiliário aqui, que é o VGHE. Ele está pagando aqui R$1,41 a cada 12 meses de rendimento. Vamos manter aqui os 10%. Veja que o preço teto seria de R$14,10 e ele está sendo negociado a R$9 nesse momento. Então, neste momento, ainda assim, vale a pena comprar cotas desse fundo. Lembrando que não é uma recomendação, eu quero que você entenda aqui o conceito por trás. Suponhamos que o VGHF estivesse sendo negociado a R$15, então não valeria a pena porque o preço teto que a planilha nos entregou foi de R$14,10. Vamos aqui para o outro fundo imobiliário, que é o KISO 11. Ele está sendo negociado a R$8,02 e o rendimento entregue nos últimos 12 meses foi de 90 centavos. Então vamos colocar aqui 90 centavos e vamos ver qual que é o cálculo que a planilha vai nos dar. Veja que o preço teto está em R$9 e ele está sendo negociado a R$8,02. Então também está abaixo do preço teto. Um ponto importante aqui, pessoal, é que toda vez que o preço do ativo sobe, o dividendo tende a cair. E você pode utilizar ainda essa planilha colocando o valor do ativo aqui no campo de preço do ativo. Então suponhamos que o KISO 11 chegasse ao preço de cota de R$10. Veja que a rentabilidade ano iria diminuir e você deve fazer uma análise para ver se aceita ou não essa nova rentabilidade de acordo com o preço do ativo. De forma geral, para que serve então esse preço teto? Serve para você entender se vale a pena ou não comprar cotas daquele fundo naquele momento. Então, se você tiver aí 10, 15 cotas de fundos imobiliários e tem um valor disponível para investir, pode ser que o seu processo de decisão de compra de um ou outro fundo seja definido através desse cálculo aqui. Se algum fundo da sua carteira estiver acima do preço teto, é interessante você postergar a compra daquele ativo e deixar para um momento que for mais oportuno para você. A partir de agora, eu tenho certeza que você não vai ficar na dúvida se deve ou não comprar fundos imobiliários, porque agora você sabe fazer os cálculos para encontrar fundos imobiliários que estão oferecendo boas oportunidades para você. Galera, muito obrigado de coração por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se gostou, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante para a gente. Eu vou deixar mais um vídeo sobre fundos imobiliários aqui em cima para te ajudar. Eu sou Douglas Moreira, a gente se vê no próximo vídeo, porque trem bom é saber.